Então vamos lá, rapaziada, vamos voltar aqui e terminar essa aula. Vamos voltar falando dos gráficos. A gente já falou do volume de oxigênio. A Alexa não estava do volume de oxigênio, eu vou falar rapidinho. Aqui tem em azul frio e vermelho em atividades no calor. A gente percebeu que no frio a quantidade de oxigênio é menor, porque o metabolismo ele automaticamente está mais baixo, o corpo diminui um pouco o metabolismo, então vai gastar menos oxigênio do que no calor. Agora vamos para o lactato sanguíneo. O lactato vocês já viram, a substância que atua, é um subproduto da atividade física que gera fadiga durante a atividade física. Então vejam, a mesma coisa que eu falei para quem estava quando eu estava fazendo a aula ao vivo. Vejam que aqui perto dos 10 minutos é o pico máximo da fadiga, depois vai diminuindo. O corpo vai diminuindo as funções, então ele também diminui a produção de lactato. Então veja que aqui nos 10 minutos é aquele que o corpo dá o pico e depois vai diminuindo. E diferente do calor, que o pico é muito mais alto e cai muito menos. Também cai, mas cai muito menos. Aí, para as duas situações, não sei se vocês lembram, mas o lactato ele é absorvido pelo corpo, então por isso que tem uma queda. Então veja os dois, tem o pico e cai, mas olha a diferença para o frio e para o calor. O tamanho, a quantidade no calor e a quantidade no frio. Frequência cardíaca, mesma coisa. Sistema metabólico diminuído. Os gráficos aqui, as linhas aqui em azul mais embaixo do que as vermelhas. Certo? E o próximo aqui, glicogênio muscular. O glicogênio muscular é uma fonte de energia do corpo que está guardada nos músculos. Com o sistema metabólico a gente usa menos. Veja que cada vez vai usando mais, porque o estoque vai diminuindo. E com o calor ele também vai caindo, só que ele diminui numa quantidade maior, né, do que no frio. Então veja que estão descendo, os estoques estão diminuindo do corpo, só que no calor diminui bem mais. Exercício físico no calor. A lesão por calor durante o exercício pode ocorrer quando o nível de produção de calor corporal estiver alto e as condições ambientais, umidade e temperaturas elevadas, impedirem que o corpo perca calor. A causa primária da lesão por calor é hipertermia, que a gente pode mudar por febre aqui, quando há um aumento da temperatura do corpo. Diante disso, é possível prevenir as lesões por calor associado ao exercício? Resposta. Para prevenir o superaquecimento durante o exercício, são úteis as seguintes dicas. Tem que se proteger, né? Se você ficar exposto a essas situações de calor, cada vez mais vai aumentar as chances de lesões. Praticar exercício nas horas mais frescas do dia. Diminuir a intensidade e a duração dos exercícios em dias quentes e úmidos. Eu falei para vocês da praia, porque a gente não consegue eliminar o suor tão efetivamente, o corpo não elimina tanto o suor para o ambiente, e aí o corpo vai estar mais em risco, né? Expor uma área de superfície cutânea máxima para evaporação, ou seja, se você ficar todo coberto vai ser pior ainda, porque aí que você não vai perder água nenhuma para o ambiente mesmo, e vai aumentar a temperatura corporal. Então tem que deixar, quanto menos roupa, no caso, menos coisas cobrindo a pele, vai beneficiar a perda de temperatura do corpo, ou pelo menos manter, né? Planejar intervalos para hidratação, planejar intervalos de descanso e recuperação, medir o peso corporal antes e depois, calcular a reposição de líquidos. Lembra que a gente viu que até 2% é ok de perda de líquidos? Então mediu antes como tá 100%,
e aí ver durante o exercício se perdeu até 2% tá ok. Se perdeu mais, precisa repor aí e fazer uma pausa na atividade. Coisas meio óbvias, né? Agora, recursos ergogênicos. Há atualmente muitas publicações acerca de recursos ergogênicos e desempenho atlético. Ergogênico referindo-se à aplicação de um procedimento ou recurso nutricional, físico, mecânico, psicológico ou farmacológico capaz de aprimorar a capacidade de realizar um trabalho físico ou um desempenho atlético. Então, tá bem explicado aí. Mecanismos de ações hipotéticos de recursos ergogênicos. O que esses ergogênicos fazem? Agir como estimulante do sistema nervoso central periférico, exemplo, cafeína, colina, anfetaminas ou álcool. Aumentar o armazenamento e ou disponibilidade de substrato limitante, carboidrato, creatina, carnitina ou cromo. Agir como fonte suplementar de energia, glicose, triagliceróis de cadeia média. Vamos avançar, depois eu comento. Aqui tem mais recursos. Reduzir ou neutralizar os subprodutos metabólicos que inibem o desempenho. Exemplo, bicarbonato de sódio ou citrato de sódio, ácido pangâmico, fosfato. Intensificar a responsividade ao treinamento de resistência. Esteroides anabólicos, hormônio do crescimento humano, suplementos de carboidrato, proteína, imediatamente após o exercício. Facilitar a recuperação. Exemplo, carboidratos com alto índice glicêmico ou água. Eu vou falar para vocês que alguns desses recursos, na verdade bastante deles, eu utilizo nos meus treinamentos também. Isso não dos meus atletas, no meu pessoal mesmo. Porque eu acredito, e já li em alguns lugares, que alguns desses fazem efeito. Por exemplo, cafeína com certeza aumenta a atividade corporal. Aumenta o carboidrato, a creatina e o cromo antes do treino, você ganha mais energia. Glicose seriam aqueles saquinhos de reposição que geralmente a gente vê na maratona, que os atletas repõem. Isso eu não faço, mas também é uma fonte que pode ser confiável. Vamos ver aqui, esse aqui não faço nada, esse aqui não. E carboidratos e água depois do treinamento também são coisas conhecidamente que beneficiam a atividade física e o exercício. Aí aqui vocês vão ter alguns parâmetros, alguns artigos científicos que fizeram alguns testes com o que beneficia o exercício físico e o que não. Vocês vão ter os resultados aqui. Esse aqui é de hormônio do crescimento. Enfim, vocês dão uma lida aí. Avaliação do consumo máximo de oxigênio. O consumo máximo de oxigênio é definido como uma maior taxa de captação, transporte e utilização de O2 em situações de esforço máximo exaustivo. Ou seja, é um fator, é um número que se tem de quanto de oxigênio você gasta durante atividades físicas intensas. Existem testes diretos e indiretos para obtenção da medida do VO2 máximo. É uma medida clínica muito utilizada. Lógico, na nossa aula de educação física a gente não vai ficar captando gases dos alunos, nem tem material para isso, nem tem tanta efetividade você ficar medindo isso das crianças. Aqui é mais para a gente entender o contexto de VO2 máximo. A gente pode precisar na nossa profissão. Então ele é um fator de medida que vão
dar alguns parâmetros para o treinamento. A gente viu também na escala de Borg, enfim. Para os testes de consumo de oxigênio, VO2 é obtido a cada respiração utilizando a seguinte equação. E aí tem a conta aí, e aí vocês veem os parâmetros que tem aqui. Litros ou mililitros por minuto, mililitros por quilo por minuto. O valor mínimo de VO2 máximo é de 13 mililitros por quilograma por minuto. Atletas de elite podem apresentar 80 mililitros por quilograma por minuto. Vejam, quanto mais treinado o indivíduo for, melhor ele é mais capaz de pegar oxigênio do ar e utilizar o oxigênio nos músculos e nas ações fisiológicas. Aqui a máscara de gases que eu falei para vocês na outra aula também. Veja, um equipamento mais portátil, né? E aqui uma esteira onde ele vai se esforçar, correr o máximo e vai analisar a respiração. Aqui vocês vão ler também essa árvore de decisão da avaliação do condicionamento cardiorrespiratório, que são os parâmetros. O que acontece com tipos de doenças e o que elas afetariam na condição da pessoa exercício físico, como ela ia ter respostas de acordo com algumas doenças e como obter essas respostas, né? Testes de campos indiretos são alternativas mais acessíveis para a avaliação da aptidão cardiorrespiratória através da medida de VO2 máximo. Então tem testes para verificar isso aqui também. Não sei se vai ter aqui mais pra frente no material, deixa eu ver. Não tem, mas aí vocês podem pesquisar algum teste. Como eu falei pra vocês, eu não uso o VO2, eu uso a escala de Borg, né, para medir o treinamento, o esforço físico. Mas se vocês tiverem curiosidade de pesquisar algum teste, fiquem à vontade. Tem o teste de Cooper também, ele é famoso, né? A pessoa corre 12 minutos e vão ter parâmetros no teste de Cooper para ver como que está a condição daquela pessoa, a distância que ela percorreu. Então tem parâmetros de distância e aí vem qual parâmetro a pessoa está. Adaptações fisiológicas ao treinamento intervalado de alta intensidade. Um treinamento que está cada vez mais em alta, né? Está mais popular, vamos dizer assim, treinamento intervalado, e realmente é um dos que tem mais gasto energético e benefícios gerais, né, do corpo e fisiológicos, dentre outros. Então vamos lá, treinamento intervalado de alta intensidade. Inclusive eu faço isso na academia também, porque eu acredito que é um dos que tem melhores resultados, tá? Pode ser definido e caracterizado por repetidas séries, curtas ou longas, de exercícios de alta intensidade, intercaladas por períodos de recuperação que envolvem exercícios leves ou descanso passivo. Ou seja, tem uma atividade intermitente de alta intensidade e diminui fazendo uma coisa mais leve. Nunca para. Alta, faz uma coisa mais leve. Alta, faz uma coisa mais leve. Isso atletas de alto nível também fazem quase que diariamente. Para vocês terem ideia, até atletas de maratona, eles fazem esse tipo de treinamento. Aí você vai pensar, ele não precisa fazer alta intensidade, porque a corrida dele vai ser de longa duração, não alta intensidade. Um maratonista nunca iria conseguir correr na velocidade de um atleta que corre 100 metros rasos, por exemplo. A velocidade dos 100 metros rasos é muito mais alta. O maratonista precisa correr por muito tempo. Só que essa atividade intermitente, ela causa muitas adaptações cardiológicas e respiratórias
que a alta intensidade é tão grande que vai aumentar a capacidade dele de absorver oxigênio, aumenta aquele VO2. Então, em algumas partes do treino, ele não treina só isso, ele aumenta essa capacidade dele de captar oxigênio, aumenta o VO2 máximo, então durante uma prova menos complexa ele vai cada vez cansar menos, porque a necessidade dele de oxigênio vai ser suprida muito facilmente, né? Voltando aqui, principais efeitos: economia de corrida, velocidade pico, intensidade associada a OBLA, melhora do VO2 máximo, intensidade associada ao VO2 máximo. A atividade intermitente, curta duração, estímulos de até 1 minuto, grande ativação de todos os tipos de fibras musculares, outra coisa muito importante para atletas. Média duração, estímulos variando de 1 a 8 minutos, 90% a 100 do volume de VO2 máximo, ou intensidade ou BLA. Melhora mais efetiva do VO2 máximo. E os de longa duração, estímulos acima de 8 minutos, entre as intensidades associadas ao OBLA e o VO2 máximo, com o objetivo de manter o VO2 máximo em exercício o maior tempo possível. OBLA, passou no outro slide, e aqui é a quantidade de lactato, né? A gente viu na aula passada. Componentes importantes: intensidade, referente ao estímulo do exercício, tendo a velocidade de corrida como estilo mais comum e ou a recuperação ativa. Então, tem o exercício, o estímulo, intensa quando você faz com mais força, com mais velocidade, e geralmente só dá para medir em corrida, mas também vamos supor na academia, quando você faz com mais velocidade, mais peso. Densidade, razão do estímulo com a pausa. A densidade é o quanto de descanso vai ter, o quanto que vai percorrer e o quanto vai descansar. Isso é o quão denso é uma atividade intermitente. Então, intenso, velocidade, densidade, tamanho da pausa, amplitude, diferença entre o estímulo do exercício e recuperação, ou seja, quantas vezes na semana ou quantas vezes no dia faz aquele treinamento. Eu falei no dia porque atletas de alto nível fazem mais de um treinamento por dia, mas pessoas normais, como eu, por exemplo, vou na academia um dia sim, um dia não, porque provavelmente essa é a amplitude do meu treinamento, para promover a recuperação também. Então, vejam que a amplitude é um fator e que nem sempre treinar todo dia pode ser o ideal para cada pessoa. Isso vai ser detectado através de testes. Enfim, a amplitude é o seu professor, o seu treinador que vai definir de acordo com o objetivo. Isso é possível vocês saberem no nível que vocês estão, mas para o bacharelado, como eu já falei, a gente consegue quantificar essa amplitude da forma mais correta possível. Isso é ser um bacharel em educação física. Duração, distância ou tempo percorrido das fases de estímulo e recuperação. Então, duração seria aquele... vamos supor, eu vou fazer essa atividade por 30 minutos. Vou fazer uma atividade intermitente por 30 minutos na bike. Eu vou correr 1 minuto em alta velocidade, 30 segundos em baixa velocidade. 1 minuto em alta velocidade, 30 segundos em atividade baixa. Então, duração ao tempo delimitado daquela atividade, incluindo o estímulo e a pausa aqui, incluindo a densidade. Então veja, para prescrever atividade física a gente tem que percorrer e entender esses 4 parâmetros. Tem que seguir esses 4 parâmetros, senão vai estar errado, não vai estar sendo efetivo nem aplicado da forma como deveria ser.
Normalmente o treinamento intermitente apresenta maior amplificação para o desempenho atlético, falei para vocês antes. Contudo, aplicações na área da saúde têm sido estudadas. Treinamento intermitente e o treino aeróbio contínuo causa perda de gordura. Diferente não significa para adultos, crianças e adolescentes. Então, o que ele está querendo falar aqui, mais ou menos em vermelho, é que cada caso é um caso, né? Isso eu já falei para vocês na educação física. Sempre cada caso é um caso. Não adianta generalizar, porque uma coisa que pode ser boa para uma pessoa pode não ser para outra, por outros fatores não detectados ainda. Benefícios. Recentemente tem sido grande o interesse do treinamento intervalado de alta intensidade como uma forma de melhorar tanto a potência anaeróbia como a aeróbia. Como que esse tipo de treinamento pode melhorar os sistemas bioenergéticos aeróbios e anaeróbios? Anaeróbios e aeróbios, no caso. Resposta. Hoje em dia está claro que o treinamento intervalado de alta intensidade pode induzir muitas adaptações, normalmente associadas ao tradicional treinamento físico de resistência. Inclusive o aumento do volume das mitocôndrias, que produzem energia para as células, e a melhora do desempenho de resistência. Algumas evidências surgem que o treinamento intervalado pode fornecer condicionamento físico e benefícios para a saúde acima e além do que se pode obter do treinamento aeróbico exclusivo de baixa intensidade, provavelmente em virtude da maior ativação das respostas adaptativas. Ou seja, como você mantém o seu metabolismo sempre ativo em altas intensidades, a gente já viu naqueles gráficos lá, você aumenta a intensidade do exercício, você aumenta o seu metabolismo também. E com a pausa um pouco menor do que a realidade que você fez, ou com uma pausa ativa, o seu metabolismo ele vai começando a entender que ele precisa de níveis mais altos de adaptação dos órgãos, captação de oxigênio, sistema sanguíneo, sistema cardíaco, todos os seus sistemas vão entendendo que eles precisam ir para um nível mais elevado. E é aí que acontece o treinamento. Não sei se ficou um pouco claro aí. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando. Pô, não entendi de novo, Marcelo, não entendi sobre as respostas do treinamento intervalado de alta intensidade. E aí eu explico tudo de novo, tento dar mais alguns outros tipos de exemplo para vocês. Então, recapitulando, desafios ambientais ao treinamento físico que a gente viu. Alexia, que não estava participando desde o começo também, leia todos esses slides aí e se tiver alguma dúvida me pergunte. Termorregulação no frio, mecanismos de conservação de calor, como o corpo faz para se proteger do frio, e a termorregulação no calor, mecanismos de perda de calor. A gente precisa mandar esse calor para fora, senão a gente vai ficar com febre. Depois, recursos ergogênicos, quais são como seria, como posso dizer de uma forma para vocês entenderem, seriam recursos que vêm de fora para dentro do corpo para beneficiar o exercício. Avaliação do consumo máximo de oxigênio, que é um parâmetro importantíssimo, que a gente não pode esquecer ele. Sempre tem que considerar o volume de oxigênio, mesmo que você não use, algum dia você pode usar, que é um dos parâmetros mais efetivos para dimensionar o treinamento. As adaptações fisiológicas ao treinamento de intervalado de alta intensidade, que a gente falou bastante aí agora no fim. E encerrou aqui, slide 46 de 46. Então é isso, rapaziada. Até semana que vem, espero que tenham entendido e dúvidas me perguntem. Até mais.